crescimento, de crescermos na graça e no conhecimento. Hoje nós vamos iniciar, amados, uma nova série. Que série é essa? Por que eu gosto de pregar em séries? Deixa eu explicar por quê. Porque quando nós trazemos uma mensagem, às vezes desconectada, né? É óbvio que Deus permite que isso aconteça, não tenha dúvida, mas às vezes numa única mensagem é difícil você esgotar um assunto ou você falar, né, tudo que precisa ser falado da parte de Deus acerca daquele assunto. E quando nós fazemos uma série, ou seja, esta série nos dá a oportunidade de nós esmiuçarmos, né, detalhadamente aquele tema, aquele assunto. E agora eu quero iniciar esta série chamada Vivendo os Princípios de Deus. E hoje a primeira mensagem que eu vou trazer é o que Deus espera de nós. Mas antes de eu entrar propriamente dito na mensagem, deixa eu explicar essa questão dos princípios. Porque existem princípios que Deus estabeleceu, regras espirituais, leis espirituais, que foram estabelecidas por Deus e que nós, seus filhos, precisamos conhecê-las e, acima de tudo, precisamos aplicá-las, né, em cada área das nossas vidas. Por quê? Porque quando nós sabemos que existem princípios da parte de Deus e quando nós honramos esses princípios, a honra do Senhor, ela nos atinge. Então, se você quer ser alvo das bênçãos de Deus, se você quer que a sua vida seja uma vida que viva debaixo da bênção constante do Senhor, você precisa entender que existem princípios que você precisa seguir, ok? Então, se nós não entendermos isso daqui, se nós não entendermos que existem princípios, que há propósitos do Senhor para cada um de nós, nós acabamos tomando algumas decisões, indo por alguns caminhos que podem nos trazer dano e prejuízo. Então, olha o que diz a palavra do Senhor, o que Deus espera de nós, 1 de Pedro 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus. Então, estou aqui te mostrando o que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. O apóstolo Pedro, né, inspirado obviamente pelo Espírito Santo de Deus, ele está aqui dizendo, olha gente, a vontade de Deus é o seguinte, que nós façamos calar ou emudecer, ou não vamos dar força para a ignorância e para a insensatez. Olha o versículo 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Pedro diz assim, gente, nós não vamos usar a liberdade que nós temos para ser um pretexto para nós andarmos de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque somos filhos de Deus, porque temos a bênção do Senhor, vamos viver de maneira insensata, vamos viver de qualquer jeito. Não, nós não podemos nos esquecer, ele está dizendo aqui, que nós somos servos de Deus. E olha o versículo 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, o que eu quero, já nesse início, que você compreenda? Que o Senhor nos salvou, e ao nos salvar, Ele nos tornou um só corpo, né? A Bíblia fala que nós somos um só corpo em Cristo Jesus, somos uma família, pertencemos à mesma família. Independente de um irmão nosso que esteja em outro ministério, ele é parte da nossa família, ele é parte do corpo de Cristo. É óbvio que nós temos a nossa igreja local, e como igreja local, nós nos conhecemos, nós nos amamos, nós convivemos e etc. né? Então, nós fomos levantados por Deus, ao recebermos Ele como Senhor das nossas vidas, Ele nos tornou seus filhos, e aí Ele nos deu uma missão, Ele colocou em nós alguns princípios. Né? Quais princípios? Por exemplo, nós temos que ser sal da terra, ou seja, nós temos que ser luz neste mundo, que jaz no maligno, que vive na escuridão. As pessoas precisam ver Deus nas nossas vidas. As pessoas precisam ver Deus nas minhas atitudes e nas suas atitudes. As pessoas precisam ver Deus no nosso falar. As pessoas precisam ver Deus no nosso agir. Deus vai ser manifestado
Deus vai ser revelado através da minha conduta, através da tua conduta, através da minha vida, através da tua vida. Amém? Por que nós precisamos entender isso? Para que o mundo conheça Jesus, o mundo vai conhecer Jesus através do nosso testemunho. Digo mundo, vamos falar com coragem, digo mundo, vai conhecer Jesus através do meu testemunho. Então é assim que o mundo vai conhecer Jesus, a fim de que o mundo saiba quem Jesus é. Ou seja, a expectativa de Deus em relação a mim e a você é que eu e você sejamos a extensão dele nesta terra, ao ponto de quem não conhece a Deus, conhecê-lo através da minha vida, através da sua vida, através do meu testemunho, através do seu testemunho. Agora, talvez você diga, bispo, isso é muito difícil, porque eu como homem, eu como mulher, bispo, vou confessar, eu tenho muitas limitações. Eu tenho muitas fraquezas, eu tenho muitas imperfeições. Eu como homem e como uma mulher de Deus, eu assumo diante do Senhor que eu tenho aí muitas coisas, muitas fragilidades na minha vida. Todos nós temos, todos nós temos. Todos nós temos uma carne, né, que nos envergonha, todos nós temos uma carne que pode em algum momento nos humilhar, nos envergonhar, todos nós temos. Mas o que eu quero que você entenda? Que mesmo tendo todas as limitações que eu e você temos, mesmo tendo as fraquezas que nós temos na nossa carne, nós precisamos entender que isso não pode ser um impedimento para nós buscarmos fazer a vontade do Senhor, ok? Então, por mais que você tenha limitação, por mais que você em algum momento possa ter falhado, como todos nós falhamos, eu também falho em muitos momentos da minha vida, todos nós falhamos. Agora, o que é importante a gente entender? Eu não posso usar isso de desculpa, eu não posso usar a minha fraqueza, eu não posso usar a minha imperfeição, ou até, melhor dizendo, eu não posso usar a minha limitação para dizer assim, olha, eu tenho muitas limitações, então eu não tenho como fazer a vontade de Deus, eu não tenho como buscar fazer a vontade de Deus, para mim é muito difícil. Nós não podemos pensar dessa maneira. Por quê? Porque Deus tem princípios, e se eu quero ser honrado, se eu quero ser abençoado, se eu quero a bênção de Deus sobre aquilo que eu faço, se eu quero a bênção de Deus nos meus negócios, se eu quero a bênção de Deus na minha família, no meu casamento, se eu quero a bênção de Deus no meu chamado ministerial, na minha vida ministerial, eu preciso entender que esta bênção, ela só acontece quando eu estou submetido aos princípios de Deus. Está dando para você entender? Então, se eu não cumpro os princípios de Deus, eu não vou ver Deus agir na minha vida. Porque Deus trabalha através de aliança. Então Deus fez uma aliança comigo, uma aliança com você, Deus tem uma aliança conosco. Então, quando eu entendo isso, e eu sei, bom, isso aqui é um princípio de Deus, mesmo que eu tenha uma limitação, mesmo que eu tenha dificuldades, mesmo que eu tenha áreas da minha vida que não estejam ajustadas, eu preciso buscar dia a dia fazer a vontade de Deus, ou seja, a cada dia eu tenho que lutar contra mim, contra a minha carne, contra a minha vontade humana, para que eu faça a vontade de Deus, eu viva os princípios de Deus e eu seja honrado. Está dando para você entender? Porque se nós nos desviarmos dos princípios de Deus, achando que é normal, não é assim, sabe, eu me acostumei a viver deste jeito, ok, eu não estou dizendo que você não vá viver, eu não estou dizendo que uma maldição vai alcançar a sua vida, o que eu estou dizendo é que você pode deixar de viver coisas extraordinárias na sua vida. Há pessoas na obra de Deus que estão deixando de viver os princípios do Senhor. Deus deixou de amá-las? Deus deixa de amar? Não. A igreja deixa de amar? Quando alguém deixa de viver um princípio de Deus, a igreja deixa de amar? Não. Pode ser que algumas igrejas sim, pode ser que na carne alguém pode deixar, mas em síntese, né? No geral não. Então, qual é a grande questão? Qual é a grande ênfase que nós precisamos hoje entender? É que quando eu não cumpro os princípios de Deus, eu prejudico a mim mesmo. Quando eu não vivo os princípios de Deus,
eu estou trabalhando, ou seja, eu estou conspirando contra a minha própria vida. Então eu queria hoje te mostrar, né, alguns princípios que a gente precisa ter como servos do Senhor. Existem princípios que, como filhos de Deus, nós não podemos abrir mão se nós quisermos ver Deus agir nas nossas vidas. Se eu quero a bênção de Deus sobre cada área da minha vida, esses princípios que eu vou trazer para você hoje, e os princípios que eu vou te mostrar nos próximos dias, eles são extremamente fundamentais para que você possa ver Deus agir na sua vida. Então, o primeiro princípio de Deus, né, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Deus espera de mim e de você integridade. Sabe que a integridade é algo que nos dias de hoje as pessoas dizem: bispo, ter integridade no meio de uma geração corrompida, bispo, ser íntegro no meio de tanta coisa errada que a gente vê por aí. Mas Deus espera, é um princípio de Deus, Deus espera que eu e você possamos agir com integridade diante dEle, integridade naquilo que nós fazemos para Ele. Por que que isso é tão importante? Provérbios 11, versículo 20, a gente começa a entender. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. Uma pessoa que tem um coração pervertido, uma pessoa que não tem integridade, uma pessoa que tem duas caras, uma pessoa que aqui é uma pessoa, acolá é outra pessoa. A Bíblia diz que Deus abomina quem tem um coração pervertido, um coração perverso. Então, Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Por quê? Porque isto fere um princípio divino. Porque isto fere um princípio que foi determinado e estabelecido por Deus. Olha só o que ele diz na continuação do versículo. Mas os que andam em integridade são o seu prazer. Então, quem vive em integridade, vai gerar prazer ao Senhor, ou seja, honra a Deus, vive debaixo do princípio de Deus, e Deus então determina a bênção, manifesta bênçãos sobre a vida deste homem e desta mulher. Bispo, o irmão há de convir que nós vivemos numa geração onde a falta de integridade opera, é verdade. Bispo, nós vivemos hoje num mundo que, quando se fala de integridade, as pessoas riem, porque não se há integridade mais. É verdade. As pessoas realmente perderam isso, mas isso é um princípio de Deus. E como que as pessoas vão conhecer a integridade? Através de mim e através de você. Se nas pequenas coisas da vida, se em situações simples, sejam elas quais forem, se você não agir com integridade, se você não buscar a integridade, primeiro, você está ferindo um princípio de Deus. Segundo, você está conspirando contra a sua própria vida. Então, por mais letal, por mais difícil, por mais complexo que sejam algumas situações, saiba, a integridade, o ser íntegro, é andar com Deus. O ser íntegro é ter a bênção e a honra de Deus. A Bíblia fala exatamente isso que aconteceu com Noé. Porque vocês lembram que Noé estava no meio de uma geração como? Como era a geração de Noé? Corrompida, ao ponto de Deus mandar, faz uma arca, porque esse povo não dá mais. Não foi assim? Nós conhecemos a história de Noé. Ele falou: Noé, você vai construir uma arca, porque eu vou salvar você e a tua casa, e o resto esquece. Esse povo não tem mais jeito. Esse povo se corrompeu. Esse povo perdeu a integridade. Noé, no meio de uma geração perversa, ele se manteve íntegro. O que eu quero te dizer? Que a integridade não é determinada pelo meio que nós vivemos. A integridade, ela não é determinada porque eu convivo com pessoas íntegras, eu me torno íntegro. A integridade é independente de onde quer que você esteja. O seu papel é: eu vou buscar ser íntegro, eu vou buscar viver com integridade, eu vou buscar viver este modo de vida de integridade. É o que eu quero, é o que Deus tem para mim, é o que eu vou buscar. Olha Gênesis 6:8, confirma o que eu estou te falando.
Porém, Noé, o que que Noé achou? Graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então não é uma geração que nos define, igreja. Não é porque nós vivemos numa geração, desculpa falar dessa forma, tá? Que até o meio evangélico é corrompido. Até o meio evangélico, a gente percebe que pessoas, mesmo dentro do meio evangélico, não são leais. Não são leais às pessoas, não são leais a Deus, não são leais a nada. A gente percebe que mesmo no meio da obra de Deus, há tanta coisa, falta de integridade, falta de caráter por conta das pessoas, mesmo dentro do meio evangélico. Você imagina o mundo. Você imagina o mundo. Agora, não é porque o mundo é assim que nós temos que ser como o mundo. Não é porque as pessoas no seu trabalho, entenda pelo Espírito de Deus, não têm integridade que você vai agir como elas. Não é porque as pessoas têm um modo de vida, eu não vou copiar porque aqui todo mundo é assim, eu vou entrar na onda, senão eu não sou aceito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Noé não foi aceito pela sociedade, Noé foi aceito por Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Noé não achou graça diante daqueles homens. Noé não foi admirado, talvez, pelas pessoas que o cercavam, né? Pela integridade que ele tinha. Talvez até zombassem dele. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Ainda que zombem de você, mais vale você ter a graça de Deus, o favor de Deus na sua vida, do que o favor dos homens. Porque se há alguém que pode te beneficiar, é o Senhor. E quando nós buscamos esta vida com integridade, buscamos esta vida diante de Deus com integridade, com retidão, sabe, fazendo aquilo que Deus nos coloca para fazer, fazendo a vontade de Deus, amados, quando nós tomamos decisões de andar em integridade, a honra vem. A integridade dos filhos de Deus é um princípio estabelecido por Deus. E quando Deus encontra isso na sua vida, amado, coisas extraordinárias acontecem. Então, eu quero que você entenda hoje pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você vai ser tentado a não ser íntegro. Você vai ser tentado a ter a sua mente corrompida. Eu falei isso aqui domingo, não foi no culto, que Satanás, né? Você vai dialogar com o diabo, vai bater papo com o diabo, ele vai te seduzir para que a sua integridade seja corrompida. Se você der vazão para a voz do Satanás, a voz do capeta, a voz do inimigo, meu amado, você está perdido, minha amada, você está perdida. A integridade nossa como filhos de Deus, ela sempre vai ser atacada. O inimigo vai nos tentar. Eu quero dizer uma coisa aqui, talvez em algum momento você possa ter falhado. Bispo, sabe, em alguns momentos eu confesso que faltou integridade para mim, bispo, sabe, teve momentos que me faltou, ok, eu entendo, agora, busque fazer a vontade de Deus, busque, sabe, restaurar isso na sua vida, porque Deus quer isso de mim, Deus quer isso de você. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que nós temos que fazer? Temos que vigiar, temos que orar. Por quê? Porque a gente sabe que o tempo todo nós vamos ser tentados. Agora, olha o que a integridade ela gera, como ela é um porto de segurança, amados. Bispo, por que Deus estabeleceu princípios? Deixa eu falar por que Deus tem princípios. Os princípios de Deus é para proteger você, é para me proteger. Por que Deus estabeleceu princípios que Ele não negocia? É porque os princípios dele são para nos abençoar. Os princípios de Deus são para que eu tenha a garantia dada por Ele que eu vou receber aquilo que Ele tem preparado para mim. Deus é íntegro e Ele age por meio da integridade. Olha que Salomão fala, amados, em Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade, anda inseguro. Não? Anda seguro. Mas o que perverte os caminhos será conhecido. Então assim, quando você anda em integridade, o que acontece? Você vai estar seguro, você vai estar tranquilo, você vai ter paz, você vai ter tranquilidade, você vai fazer as coisas, você sabe, olha, deu tudo certo, olha, você não tem receio, você não fica preocupado. Mas, olha,
assim, são tantas coisas que eu já vivenciei na minha vida, mas eu nunca me esqueço de uma ocasião que eu fui no cartório para fazer uma escritura com um cliente naquela época, e eu estava ali com o cliente e havia feito a negociação com ele, tudo com muita transparência. Eu falei, olha, o senhor está pagando tanto, a comissão é tanto, isso aqui é tanto, tal, tudo certinho, não tinha né, problema nenhum. Aí sentei, veio o que estava vendendo, eu deixei os dois ali batendo papo, e o rapaz perguntou, como é que foi? Olha, poxa, você também é osso duro, e você não deu desconto, e eles ficaram conversando entre eles, e eu peguei, saí, fiquei tranquilo. Quando acabou, ele disse, olha, o que você falou era aquilo mesmo, e a tua comissão é tanto, não é isso? Eu falei, exatamente, do jeito que foi falado. Ele preencheu o cheque, me deu, eu agradeci e tal. Por que eu estou falando isso? Porque um dia eu estava no cartório, e tinha um indivíduo de um lado fazendo a escritura, só que ele fazia a escritura aqui, e o dono do imóvel não podia conversar com o comprador, porque ele tinha feito tanta coisa ali para levar vantagem, que ele tinha que fazer um jeito, era um negócio tão esquisito. E por fim o camarada descobriu, no meio do cartório, não, peraí, não, como assim? Mas não foi tanto? Não, para mim eu estou recebendo tanto, não, mas eu paguei tanto. Às vezes falta ética, falta integridade, porque a gente acha que tirar um proveitinho a mais aqui, ganhar uma coisa a mais ali, mas isso não é para nós, isso não é para nós. Nós temos que andar em integridade, porque a integridade vai te proteger, a integridade vai defender você, a integridade vai ser o reto juiz na sua vida. Você consegue entender o que eu estou te falando? Diga, este princípio, Deus não abre mão. Diga, Deus, para que eu ande seguro, precisa que eu tenha integridade. Fala para o teu irmão, fala para a tua irmã, fala, Deus, para que você ande seguro, precisa que você ande em integridade. Fala aí para o teu irmão, para a tua irmã, por favor. Bispo, mas Deus não é o meu refúgio, a minha fortaleza? Sim, Ele é, mas há um princípio. Que princípio? O princípio de que, se eu ando na integridade, Ele me protege. Se eu saio da integridade, aí eu é que me coloquei fora da proteção de Deus. Não é que Deus não me protege, eu saí da proteção, eu estou vulnerável, eu me abri para que as mazelas me alcancem. Você consegue entender o que eu estou te falando? Então, quem anda em integridade, agrada a Deus, anda seguro. Então, busque a integridade, porque isto é um princípio do Senhor. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Vou te mostrar outro princípio, que o Senhor falou muito ao meu coração, que é o princípio chamado generosidade. Isso aqui é importante nós entendermos, porque uma das coisas que Deus mais exalta um homem, mais traz bênção sobre a vida de um homem e de uma mulher, é quando um homem e uma mulher de Deus entendem o princípio que foi estabelecido por Deus da generosidade. Se você não esteve aqui domingo, eu recomendo que você assista o culto de domingo, assista o ofertório de domingo. O pastor Rogério falou domingo sobre exatamente um princípio que se inicia através de Abraão ainda, ele não tinha nenhum interesse em nada, ele se torna um homem rico e ele percebe que Deus o abençoou. Assista o culto de domingo e veja esse momento do ofertório, uma aula que nós recebemos aqui. Pois bem, quando isso acontece, é estabelecido entre um homem e Deus um propósito, um princípio de ser generoso. Ele pega dos melhores despojos e ele dá. E a Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, ainda Abrão, ele diz assim, sai da tua terra, não foi assim que Deus falou? Sai do meio da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Deus fala algo para Abraão, que nós precisamos entender este princípio. Ele diz assim, se tu uma bênção. Amados,
o propósito de Deus nos enriquecer, o propósito de Deus nos prosperar, o propósito de Deus colocar algo nas nossas mãos, é para que possamos ser generosos. Não há, entenda pelo Espírito Santo de Deus que eu vou te entender. Você nunca, escuta, não tenho receio de te falar, você nunca vai prosperar se você não entender que você tem que ser generoso. Você nunca vai se tornar alguém potencialmente próspero, rico, com abundância, ao ponto de não ter problema financeiro na sua vida, se você não entender o princípio da generosidade. Você vai viver das bênçãos do Senhor, alguns, por não entenderem, vão viver das migalhas, como diz a palavra, que caem da mesa, ou seja, as misericórdias vão trazer a bênção diária, mas a abundância, a riqueza, ela é diretamente ligada à generosidade. Não há possibilidade de você enriquecer, de você prosperar, de você ter abundância, de você ter a ampla suficiência, o sobrenatural de Deus em tudo que você colocar a mão, Deus derramar e Deus fazer, se você não entender o princípio da generosidade. Então, Deus quer que a gente entenda isso hoje, amados, porque o que o inimigo mais tem semeado ao longo desses últimos anos no coração das pessoas é um endurecimento em relação à generosidade. O inimigo não quer que você seja generoso e a palavra de domingo é um exemplo do que eu vou lhe dizer. Lembra que eu falei que Satanás chega para Eva e ele começa a desconstruir mentalmente com ela, naquela conversa, naquele diálogo, o que Deus havia lhe falado. Ele começa, de alguma forma, ele consegue seduzir Eva de tal forma que ele chega ao ponto de dizer assim, óbvio que você não vai morrer. Deus falou que você vai morrer, mas você não vai morrer. E ela acredita. Escute o que eu vou lhe dizer. O inimigo age exatamente dessa maneira para que você não acredite no princípio da generosidade. Eu não estou dizendo apenas de você ser um dizimista fiel. Eu não estou dizendo apenas de você vir aqui e ser um dizimista. Eu estou dizendo de você ser, além de um dizimista fiel, um ofertante, um abençoador, um homem e uma mulher generoso e generosa para com as coisas do Senhor. Você sabe que eu não faço aqui média nenhuma, nunca para tirar nada de ninguém. Acabei de falar de integridade, não estou subindo aqui para tentar, de alguma forma, tirar um trocado a mais de ninguém, um trocado aqui. Amado, isso não é o perfil do nosso ministério. Deus me livre disso. O que eu quero que você entenda é que não é apenas porque você é um dizimista, não é porque você deu o seu dízimo, que, bispo, eu sou generoso. Não, a generosidade está justamente no momento em que nós entendemos que, se hoje eu estou feliz porque eu estou vivo e eu quero hoje dar algo ao Senhor, eu não quero chegar de mãos vazias na casa do Senhor, eu quero dar uma oferta de amor para que isso seja para a obra de Deus. Amados, lembra o que eu li há pouco da igreja da Macedônia? Que aquelas pessoas não tinham nada, e mesmo não tendo, a generosidade dessas pessoas foi tão grande que superabundou em riqueza da honra e da glória de Deus na vida deles, ao ponto de repercutir pela eternidade e chegar até nós através da palavra de Deus. Então, o que você tem que entender? Que há um princípio, há um aspecto importantíssimo nos princípios de Deus, e a generosidade, meu amado, é ela que é a porta da prosperidade. Diga, não há prosperidade. Não, vamos dizer com coragem. Diga, não há prosperidade sem generosidade. E vou te explicar, generosidade não é apenas você dar o seu dízimo. Porque de verdade, dízimo é uma obrigação nossa como povo de Deus. Dízimo é o mínimo do mínimo do mínimo que nós temos que fazer, como servos do Senhor. A generosidade é quando eu venho para a igreja e falo, eu vou levar uma oferta de amor, eu vou me comprometer com este projeto, eu vou abençoar isso. Quando você vem para a igreja, amados, entenda o que eu estou te dizendo pelo Espírito. Estou aqui na carne, estou no Espírito Santo de Deus te falando isso. É quando você vem à igreja e diz assim, bispo, qual é o compromisso que a igreja tem aí? Eu quero fazer alguma coisa hoje. O Senhor, sabe, eu estou com uma alegria tão grande no meu coração, eu quero fazer algo pelo reino, eu quero abençoar algo, eu quero fazer algo. Isso é generosidade. Isso é generosidade. É quando você deixa o seu coração ser tomado
por uma alegria tão grande, que você sabe que o que você tem não é seu, é para o Senhor. Bispo, mas isto é bíblico? Provérbios 11:25 diz, a alma generosa prosperará. Diga, a alma generosa prosperará. Diga, prosperidade é fruto da generosidade. Então, a pessoa generosa, ela se torna próspera, porque a generosidade é uma característica de Deus. Lembra Jesus quando se depara com algumas pessoas, ele está num sermão, aí vem para ele e diz assim, Senhor, manda o povo embora, porque eles não têm o que comer, vão morrer tudo de fome. O que Jesus fala? O que ele fala? Não, nós vamos dar, dê vocês para eles o que comer. Não vamos despedir ninguém de mãos vazias. Jesus sempre foi generoso. Jesus sempre, aonde ele chegou, ele foi bênção. Aonde ele chegou, ele foi motivo de bênção. Bispo, aonde mais diz que o generoso, ele tem a bênção, ele prospera? Provérbios 22:9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Mas eu estava lendo isso daqui, e o Espírito falou muito ao meu coração, porque às vezes o pobre, não é apenas o pobre que às vezes não tem nenhum pão para comer. Muitas vezes o pobre é aquele que até tem condições de comprar um saco de pão ou comida que não falte. Mas é quando a pessoa não tem Deus. Você sabe que a igreja, o papel da igreja, eu pensava isso hoje, como é relevante o papel da igreja. Quando eu comecei nesse pensamento de retomar a nossa livraria, mas depois vocês vão ver, as salas que nós construímos aqui, ao lado, a coisa, pelo menos para mim, está a coisa mais linda. E o meu coração ardendo com essa questão de saber que pessoas vão chegar à igreja, vão poder ali conhecer um pouco do nosso ministério, pegar um livro, levar um livro para casa, porque hoje o que a gente mais faz é ficar no celular, o que as pessoas mais fazem é perder tempo com um monte de coisa e não cuidam da vida espiritual. Quantas coisas nós fazemos, né? Quando eu vejo aqui, quando hoje, antes de entrar, nós estávamos aqui orando e a bispa disse assim, bem, você deu parabéns para o Leozinho? Eu falei, o Leozinho? Aniversário dele hoje, eu falei, 19 anos, ele 19 anos, sou um menino que nós vimos aqui. Quantas vezes nós vimos aqui crianças que nesse momento estão lá, os teus filhos, os meus, estão numa sala agora, aprendendo a amar a Deus, aprendendo a amar o próximo, aprendendo valores e princípios que vão abençoar eles por toda a vida. Isso só é possível por conta da generosidade daqueles que têm abençoado a obra de Deus, daqueles que doam, como a igreja da Macedônia, a si mesmos, porque pessoas deixam de estar aqui no culto para estar ali dando aula. Isso é generosidade, é abrir mão da própria vida, é abrir mão de si, do seu tempo. Então o cristão generoso, ele entende que contribuir para a obra do Senhor é um privilégio. Ele entende que isso é uma ordem de Deus. Amados, bispo, contribuir com as questões da igreja, com as coisas da obra do Senhor, com tudo isso, isso é uma coisa que a igreja impõe? Não, amados. Isso é um princípio que Deus ordenou. Deus mandou, Deus ordenou. Bispo, mas isso no Novo Testamento, a Bíblia fala, Deus ordena. 1 Timóteo 6,17. Exorto aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em quem? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Agora olha o 18. Deus determina que pratiquem. Aí, vocês estão com medo, é? Que pratiquem o bem. Deus manda praticar o bem. O que mais? Sejam ricos de boas obras, generosos prontos em. Isto é para mim, isto é para cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui e dos que estão pela internet e aqueles que vão ouvir essa mensagem em qualquer dia, qualquer época, em qualquer momento da sua vida.
Isso é um chamado de Deus. Por que nós temos que entender isso? Porque esse é o start para que muitas bênçãos nos alcancem, para que muitas coisas aconteçam, amados, na minha e na sua vida. Diga, generosidade é um princípio de Deus. E quando você entende isso, olha, pelo amor de Deus, hein? Não é para você ficar com medo, ai meu Deus, o bispo está falando isso, ele quer arrancar alguma coisa de mim hoje. Vá de reto, Satanás. Como diria uma prima da bispa muito crente, Ave Maria, Ave Maria. Nada disso, amado. O que eu quero que você entenda, que você compreenda, é que princípios de Deus, quando eles norteiam as nossas vidas, quando isso faz parte da nossa vida, da nossa existência, a gente vê coisa acontecendo que a gente nem sabe como que aconteceu, as coisas vão fluindo. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Quem não é generoso tem inveja da prosperidade do generoso, mas não quer ser como ele. Vou falar de novo. Tem gente que não é generoso, mas vê o progresso do generoso e tem inveja. Tem inveja do progresso do generoso, do progresso da generosa, tem inveja, mas não quer ser igual, não quer ser generoso, quer ter a bênção, mas não quer ser generoso. Não há bênção da parte de Deus sem que não haja generosidade. Está dando para entender? Isso é um princípio, eu tenho que te falar isso. Eu não posso te enganar. Ai, bispo, eu recebo meu salário, eu não dou o dízimo não, porque ai, bispo, é muita conta para pagar. Eu não há problema nenhum. Bispo, eu venho aqui na igreja, eu desfruto de tudo que é de bom aqui, que Deus dá, mas eu não dou o dízimo. Ué, não tem problema nenhum. Sua igreja não vai te odiar por isso. Imagina, Deus me livre. A igreja não vai olhar você com o olho torto, ele não dizima, mas senta no banco almofadado, ela não dizima, mas toma da água do filtro da igreja. Imagina, nunca nós vamos fazer isso com você, constranger você, seus filhos em sala de aula, nunca. Nunca. O problema não é conosco, porque para a igreja nunca vai faltar. Deus vai levantar os generosos. O problema é que a prosperidade não vai te acompanhar. Você consegue entender? O problema não é o que a igreja determina, o problema é que você vai deixar de vivenciar grandes aspectos, grandes bênçãos de Deus na sua vida. Segundo aos Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao quê? Ele dá semente para quem? Semeia. E pão para alimento. Olha o que ele faz. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha o versículo 11. Abba, Pai, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz, louvado seja Deus, que por nosso intermédio, por intermédio dos generosos, sejam tributadas graças a Deus. Então, amados, é muito importante ter esta consciência. Foi exatamente o que Deus falou para Abraão. Abraão, eu vou te abençoar, quem te amaldiçoar vai ser maldito, eu vou fazer você grande, eu vou fazer acontecer, mas ser tu uma bênção. Então, meu amado, entenda hoje pelo Espírito Santo de Deus o que eu estou te dizendo. Se você quer prosperidade, se você quer ver áreas da sua vida prosperar como nunca, entenda pelo Espírito Santo. Você não, amado, eu não imponho nada a ninguém. Se o Espírito de Deus não falar ao teu espírito para te convencer, eu é que não quero te convencer, porque eu não tenho chamado para convencer ninguém. Isso não é meu chamado não, meu chamado é para pregar a palavra, o meu chamado é para expor as Escrituras. Quem convence é o Espírito Santo, amém? Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. Agora, se você entender que isso é um princípio de Deus, e você aplicar isso na sua vida, você vai ver como o seu caminho vai ser um caminho de prosperidade. Você vai ver como coisas vão começar a... Do nada você vai falar, meu Deus, as portas estão se abrindo, as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo. Você vai ver. Isso de verdade. Ah, bispo, isso é só na igreja? Não, em tudo. Às vezes a pessoa pega um Uber, e aí deu lá, R$7,16. A pessoa dá R$7, uma moeda de 20 e fica lá, dentro do Uber.
E o Uber, oh, Deus abençoe o senhor, vai com Deus. Não, o senhor tem 4 centavos aí para me dar. 4 centavos. Amado, você pegou o Uber, deu 7, a não ser que você realmente ali está com a moeda contada. Puxa 10, dá 10. Seja bênção. Abençoe. Mas eu peguei o Uber, o carro estava com uma barulheira, bispo, estava um teco-teco armado. Aí dei 20, porque a situação da pessoa deve estar bem difícil se o carro está um teco-teco. Então assim, às vezes a gente acha que eu vou reter isso aqui, não, eu vou perder R$1, não, eu vou perder R$500, não, eu vou... Amado, você está ensinando a tua alma a ser pobre. A Bíblia diz, seja próspero assim como é próspero a tua alma. Ensine a sua alma a ser próspera. Porque se você ensinar a sua alma a ser miserável, você vai atrair a miséria para a sua vida. Amém? Terceiro e último princípio, para eu encerrar hoje, e eu continuo falando sobre os princípios de Deus no próximo domingo. Terceiro princípio, humildade. Amados, Deus quer que você tenha um coração humilde, porque a humildade, ela faz parte do princípio de Deus. Sabe, Jesus foi muito humilde, sendo Ele quem Ele era, né? E Ele veio com humildade, Ele foi humilde, e a condição para nós sermos servos de Deus, para nós sermos ouvidos por Deus, para nós termos uma vida com Deus, passa pela humildade. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Se você não entender esse princípio, nem a tua oração vai ser ouvida por Deus, porque Deus ouve os humildes, sabia? Deus ouve os humildes. Estou dizendo que humilde, né? Eu já falei isso aqui, pelo amor de Deus. Humilde não é quem se veste mal, quem se faz de humilde, quem fala com fala mansa, com voz de choro. Não, tem gente que às vezes até é ignorantão, mas é um coração humilde. Às vezes a pessoa tem um jeitão, né, esparafatório de falar, espalhafatoso, é assim que fala, mas o coração é humilde, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa é meio turrão, é meio bravão, mas o coração é de manteiga, é um coração humilde. Eu estou falando de fake, né, fingir que é. Estou dizendo porque Deus, né, conhece o coração. Bispo, a condição para Deus me ouvir é uma condição de humildade? Sim. Se você não se humilhar diante do Senhor, Ele não te ouve, não. 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então eu preciso ter isso muito claro na minha vida, um coração humilde. Bispo, o que é um coração humilde? Coração humilde é um coração disposto a obedecer. Coração humilde é um coração que submete às coisas que Deus fala. Um coração humilde é aquele coração que reconhece a grandeza de Deus, a pequenez do homem, é aquele coração que reconhece o outro, reconhece alguém, sabe, ainda que alguém seja menor, sabe dar honra. Bispo, como que a gente reconhece alguém humilde? Amado, a humildade ela é tão extraordinária, que faz às vezes alguém que está acima, humanamente falando, porque tem gente que humanamente falando está acima de nós. Mas a humildade é algo tão extraordinário, que mesmo que você esteja acima de alguém, faz com que você trate a pessoa com respeito, com carinho, com educação, sabe? Que você saiba tratar o outro, que ainda que seja humanamente falando, em termos de hierarquia, seja o que for, menos do que você, ou de conhecimento, ou de qualquer coisa, você trata em pé de igualdade e com respeito. Isso é humildade. Sabe que a humildade é algo tão lindo, que Deus valoriza tanto este princípio da humildade, que a Bíblia diz que Deus honra quando alguém é humilde. Deus pega alguém humilde e põe a pessoa entre os maiorais. Você nunca vai ver, amado, Deus honrar um soberbo. Você nunca vai ver Deus honrar, você nunca vai ver, estou falando para você, não é porque eu quero, não, misericórdia. Por mim, Deus honra quem Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser. Mas é um princípio, Ele não pode negar a si mesmo. Bispo, isso é bíblico? Olha, vejamos se é ou não. Olha só, Provérbios 15,
33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Amado, minha amada, isso é um princípio de Deus, sabe? Se tem humildade de reconhecer quando você erra. Mas quando eu sei que alguém tem humildade, quando alguém tem a capacidade de reconhecer quando errou, quando alguém tem a capacidade de pedir perdão quando comete um erro, não é, deixa eu falar assim, desculpa lá, hein, desculpa lá aquele dia lá, hein, desculpa lá, hein, desculpa lá. Isso não é humildade. Isso aí é um desculpa lá, é falta de humildade. A humildade é dizer assim, olha, aquele dia lá eu estava de cabeça cheia, você me perdoa, sabe, aquele dia eu falei com você daquele jeito, olha chegar para a esposa e falar, bem, você me perdoa, eu exagerei contigo, sabe, me perdoa, viu? Não, amor, você está certa, me perdoa. É reconhecer quando erra. Isso é humildade. Humildade, amados, é reconhecer que depende de Deus, é reconhecer que você não é ninguém. Porque às vezes a gente chega num patamar da vida, escuta o que eu vou te dizer pelo Espírito, por favor, que a gente acha que a gente é alguma coisa. Deixa eu chamar a tua atenção aqui para dizer, você não é ninguém, você é pó, teu corpo é trapo de imundície, você não é nada, eu não sou nada, nós somos pó. Você acha que eu sou alguma coisa? Às vezes a pessoa fala, o bispo Ricardo, eu não sou nada, mano. Sou um trapo de pó, nada, não sou melhor do que ninguém. Você acha que eu vou me achar? Eu não me acho melhor do que ninguém. Aliás, não me acho não, eu tenho certeza que eu não sou. O bispo está sendo humilde? Não estou sendo humilde não. Eu estou sendo o que eu sou, pela graça e misericórdia de Deus. Porque eu sei que se Deus tira o dedo, a unha da minha vida, acabou tudo. Eu sou alguém totalmente dependente de Deus. Eu dependo de Deus todo dia, todo dia. Só que você também tem que entender que você também depende. Então, meu amado, minha amada, não humilha ninguém. Não distrate ninguém, porque está em pé de desigualdade. Não desrespeite ninguém. Sabe, seja humilde. Às vezes a pessoa tem ali um funcionário. Olha, quem tem funcionário aqui tem que entender isso. Tem um funcionário, às vezes trata mal o funcionário. Se você é crente e você trata mal o seu funcionário, mas você não é convertido, você não é humilde. Aliás, pode ser o filho de Deus, salvo, mas não é humilde. Não vai ter honra, porque a gente não tem que tratar mal as pessoas. Tem que tratar mal. Tem gente que não dá bom dia para ninguém, acha que tem um rei na barriga. Acha que é melhor do que o outro, mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Vai lá no cemitério agora e vê se tem alguém. Outro dia eu fui num velório aqui, gente do céu, é tumba que chama, como é que é o nome? É o quê? Não é um túmulo que tem aquele jazigo, é assim que chama, né? De granito, coisa mais linda, de granito, mármore, Carrara, cascata, de mármore, sei lá o que é aquilo. Coisa mais linda. E tem uns que está escrito a dedo, assim, um cimentinho escrito a dedo, morreu, e uma cruzinha assim, a mão, assim, a dedo. E o outro, vai lá para ver quem tem mais valor. Tudo igual. Tudo osso. A carne apodreceu, só ficou os ossos. Tudo igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Para a gente ter orgulho, vaidade, soberba, achar que é melhor, amados, não, ninguém é melhor do que ninguém. Você pode construir um império. Alexandre o Grande mandou deixar as mãos dele para fora do caixão, para que todo mundo visse que ele não estava levando nada, absolutamente nada. Ninguém vai levar nada. Sabe o que você vai levar? Aquilo que você fez aqui, que exaltou a Deus. Aí você vai receber o galardão. O mais, amado, tem que ter no nosso meio esse jogo de orgulho, de vaidade, de achar que é melhor que não sei o que lá, que é meu. Tem isso no meio evangélico. Tem pastor que ele acha, porque ele tem uma igreja grande, que ele é melhor. Aí daqui a pouco eu vou ter que achar que eu sou melhor do que o outro que tem uma igreja menor que a minha. Aí o que tem igreja maior vai achar que é melhor do que eu. Se um tem 500 membros, ele é maior do que eu tenho só 200, eu sou menor, mas o que tem 50 eu sou maior. Meu Deus do céu. Isso não combina com as coisas de Deus. A igreja está entendendo?
Você consegue trazer isso para a tua realidade, amado, hoje? Que você não tem que querer ser melhor do que ninguém. Você não tem que, como diria minha saudosa avó, se amostrar. Vou me amostrar. Você não tem que se amostrar para ninguém, amado. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém? Mas por que eu não posso me gabar? Provérbios 18:12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Antes da ruína, a pessoa está se gabando. Pensa, está de pé, vai cair. E diante da honra, vai a humildade. Temos que servir a Deus com humildade. Olha o que diz Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Trate sempre as pessoas como se elas fossem superiores a você. Trate as pessoas como se elas fossem melhores do que você. É assim que você tem que tratar as pessoas. É assim que você tem que tratar cada pessoa que convive com você. Seja irmão em Cristo, seja família, seja pessoa do mundo, seja o ímpio, seja quem quer que seja, seja um empregador ou seja um funcionário. Trate a pessoa com honra, trate a pessoa com respeito, trate a pessoa com seu melhor. Amém? Não faça por partidarismo ou vanglória, faça por humildade. Eu queria encerrar falando que Deus ordena que pratiquemos a humildade. Bispo, é uma ordem de Deus? É, porque é um princípio. E quando Deus estabelece um princípio, o princípio se torna uma ordem. É uma lei espiritual. É uma lei que não muda. Então, que princípio é esse que a gente precisa entender hoje e reconhecer? Né? Que princípio é esse? Miqueias 6:8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom? E que é o que o Senhor pede de ti? O que o Senhor pede? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia, ou seja, seja íntegro, seja generoso e andes humildemente com teu Deus. Eu queria encerrar falando isso para vocês. Amados, anda humildemente diante de Deus. Eu falei de 3 princípios hoje, nós vamos trabalhar isso um pouco mais. Se precisar voltar em algum deles, eu vou voltar, peço que você tenha paciência. Mas o que Deus quer é resgatar em nós valores que eles estão se perdendo. Sabe, para você entender que quando você vem aqui para Deus trabalhar em você e restaurar os princípios dele, para você viver isso lá fora. Como é que o mundo vai conhecer Jesus? Através da minha vida, através da tua vida, através da minha integridade, através da tua generosidade e da minha, através da tua humildade e da minha. Amados, vamos mostrar dentro de casa, vamos mostrar fora de casa, vamos mostrar dentro da igreja que nós temos princípios. Mas não princípios que nós aprendemos apenas dentro de casa, princípios que nós aprendemos com Deus. Porque se você fizer com que esses princípios estejam nas suas atitudes, você vai estar fazendo a vontade de Deus e Deus vai te honrar demais. Sai daqui hoje, com toda a dificuldade que você tem, talvez você tenha, e eu não estou aqui para te julgar, mas busque começar a fazer isso, começar a colocar isso em prática, para que você comece a experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na sua vida. Que assim seja, porque assim nos diz o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória hoje e sempre. Amém? Amados, olha, Deus tem tanta coisa boa para nós. Deus tem tanta coisa boa para fazer nas nossas vidas, sabia? Deus tem coisa, olha, o resto é vaidade, é correr atrás do vento. Nós vamos correr, é para fazer a vontade de Deus, nós vamos correr para fazer, olha, o que Deus nos colocar nas mãos para fazer, nós vamos fazer o nosso melhor. Vamos encerrar falando com Deus, vamos pedindo isso a Ele, vamos pedir ajuda?
A Bíblia diz: se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu responderei. Então vamos com humildade falar com Deus. Se você fala: Deus, eu não tenho andado com integridade não. Fala, não tenha vergonha. Senhor, eu vou falar um negócio. Eu tenho sido, como diria o filho do bispo, Gabriel, desumilde. Bispo, eu confesso que eu tenho sido uma pessoa assim, que eu não sou muito generoso não. Peça ajuda a Deus, para que esse princípio seja restabelecido ou estabelecido na sua vida. Pai, eu sei que todos nós temos uma carne, e como nós lemos hoje aqui, que a nossa carne, nela não habita bem nenhum, nós somos tentados o tempo todo, o dia inteiro, para não fazermos a Tua vontade. Eu sei, Jesus, que muitas são as tentações que nós enfrentamos, eu sei que muitas são as lutas e as guerras que nós travamos todos os dias. Pai, eu peço hoje em nome de Jesus, nos ajuda a rompermos com a nossa carne, nos ajuda a vencermos, Deus, os velhos hábitos, porque talvez alguém aqui foi construindo velhos hábitos ao longo da vida, dentro de casa, nos relacionamentos, mas nós aprendemos como Noé fez, mesmo vivendo numa geração pervertida, ele buscou fazer a tua vontade. Pai, nos ajuda também, ajuda essa pessoa, que talvez porque teve tanta falta na vida, e o coração, Pai, se tornou um coração fechado para a generosidade. Talvez alguém, Pai, que hoje olha e o Senhor tem abençoado, e a pessoa diz: não, eu não vou fazer mais do que eu tenho feito, sendo que o Senhor tem nos chamado para sermos bênção, para sermos generosos. Deus, exatamente a generosidade é a causa de nós sermos prósperos, a generosidade é a causa do Senhor ter nos dado tanto. Se alguém aqui tem dificuldade com isso, ajuda este filho, ajuda esta filha. Está escrito que o Senhor dá semente ao que semeia. Ajuda este teu servo a entender isso, esta tua serva, a ter esse coração lavado pelo teu Espírito. E também, se alguém não tem conseguido, Pai, agir com humildade, porque foram tantas situações que enfrentou na vida e hoje o coração está endurecido, hoje eu oro pedindo que o teu Espírito esteja agora trabalhando neste coração, trabalhando nesta mente, porque é a humildade que traz a honra, e nós queremos ser honrados por Ti, nós queremos Te honrar. Por isso, Deus, nos ajuda neste processo, nos ajuda para que sejamos servos que vivem debaixo dos Teus princípios, em nome de Jesus. Por isso eu declaro que a graça, a paz, a Tua misericórdia, o Teu amor e as doces manifestações, elas são doces, do Teu Santo Espírito, que nos dirijam para mais uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém, amém.